plenário do Supremo deve analisar hoje o pedido de intervenção federal no DF, feito pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel. O pedido foi feito depois que integrantes dos poderes executivo e legislativo foram flagrados envolvidos no esquema de corrupção. O pedido de intervenção federal no DF chegou ao Supremo em fevereiro, 3 meses depois de vir à tona um esquema de corrupção no governo local. Autor da ação, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, alega que a intervenção é necessária para resgatar a credibilidade dos poderes executivo e legislativo do DF. O escândalo levou à renúncia do então governador José Roberto Arruda e do vice Paulo Otávio. A Câmara Legislativa realizou eleições indiretas e elegeu como governador Rogério Rosso, ex-integrante do governo Arruda. Vários deputados distritais e secretários também foram envolvidos e uma deputada teve um mandato cassado. O governo do Distrito Federal e a Câmara Legislativa enviaram informações ao Supremo, defendendo que não há necessidade de uma intervenção. Um dos argumentos é que, com a eleição indireta, o DF já teria voltado à normalidade. Mas, no início do mês, a Procuradoria-Geral da República encaminhou um novo parecer, reafirmando a urgência do pedido. O caso deve ser analisado hoje pelo plenário do Supremo e tem como relator o presidente da Corte, ministro César Peluso. E quem vai explicar para a gente os assuntos da pauta do plenário é a consultora jurídica da TV Justiça, Renata Farias. Boa tarde, Renata. Boa tarde. Renata, o que vem a ser esse pedido de intervenção? Esse pedido de intervenção é um pedido que vem previsto na nossa Constituição Federal, que ele só é decretado em caráter excepcional, em caráter temporário e que vai afastar toda a autonomia do Distrito Federal. Então, não é um processo que a gente vê todo dia sendo julgado aqui no Supremo, justamente por causa desse caráter de excepcionalidade que a gente tem nessa intervenção federal, por causa da retirada da autonomia de um ente federado. Só cabe em caso de anormalidade. E, nesse caso, o Procurador-Geral da República, que é quem está requerendo essa intervenção aqui no Distrito Federal, ele alega grave crise institucional, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Por isso, a necessidade dessa intervenção, por isso a necessidade da União Federal intervir dentro do Distrito Federal. Agora, por que ele chegou, então, aqui ao STF? Existem dois tipos de intervenção, a intervenção federal e a intervenção estadual. A gente tem a intervenção que a União intervém nos estados e a gente tem a intervenção do estado nos municípios. Toda vida que a gente tiver uma intervenção federal, ou seja, a União intervindo ou nos estados ou no Distrito Federal, esse processo tem que passar, essa intervenção tem que passar pelo plenário do Supremo. Agora, caso o plenário decida pela intervenção, o que acontece? O STF vai analisar esse pedido e desse pedido ele vai ser remetido, caso eles entendam pela intervenção, vai ser remetido ao presidente da República. O presidente da República vai fazer um decreto sobre a intervenção. Nesse decreto ele vai dizer o prazo, quanto tempo vai durar essa intervenção no DF, se vai necessitar de interventor, quem será o interventor. Então, no decreto do presidente da República, a gente vai ter as regras acerca dessa intervenção. E esse decreto vai para o Congresso Nacional, que tem um prazo de 24 horas para votar esse decreto, se vai transformar em lei ou não, para saber se a gente vai ter mesmo essa intervenção. Caso não aprove, o que acontece? Caso não seja aprovado essa legislação, caso ela não seja aprovada, a gente não vai ter intervenção, porque a intervenção tem que ser feita através desse decreto e esse decreto tem que passar pelo Legislativo, que é o Congresso Nacional. Então, se não tiver aprovação, a gente não tem intervenção, porque não se completa o ciclo da intervenção. Existe a possibilidade de um pedido de vista? Existe a possibilidade de um pedido de vista. Hoje a gente vai ver o julgamento, hoje a gente vai ver a primeira leitura do voto do relator, entre a leitura primeiro a gente vai ver, na verdade, o relatório. Entre o relatório e o voto, é possível que a gente tenha sustentações orais, tanto do Procurador-Geral da República, quanto dos procuradores do Distrito Federal. Então, a gente tem o relatório, tem as sustentações orais, tem o voto, e é possível que depois do voto do ministro relator, algum dos ministros que vá votar, sinta a necessidade de pedir vista do processo para analisar melhor, tendo em vista que esse é um processo muito difícil, muito excepcional. Então, é possível que algum ministro peça vista para só então depois trazer o seu voto.